Olá, eu sou Alberto Guerra e mais uma vez estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História. E hoje vamos analisar um fato histórico na literatura brasileira. A Academia Brasileira de Letras abriu as suas portas para uma figura emblemática da cultura nativa. Ailton Krenak, uma indiscutível liderança indígena, uma liderança dos nossos povos originários, tem agora assento na Academia Brasileira de Letras. Por que esse fenômeno é um fenômeno digno de destaque? Porque sempre se associou o indígena, sempre se associou o nativo, o homem da terra, o dono da terra, a uma figura, mesmo que com a boa vontade romântica, mas a uma figura precária culturalmente. Houve um erro fundamental sempre na nossa análise. Nós, do mundo civilizado, ou chamado civilizado, de base europeia ou de pretensão de olhar europeu, nós sempre nos dispusemos a ignorar algumas relações culturais que não recebessem o aval da Europa. Não reconhecemos, em hipótese alguma, as culturas nativas, as culturas originárias. E elas são tão ricas quanto quaisquer outras. Elas são tão ricas quanto as europeias, quanto as africanas, quanto a qualquer outra dentro do nosso planeta. Não existe possibilidade de se competir culturalmente. O balizamento sempre será injusto. E eu estou saudando a figura de Ailton Krenak, que põe não só um indígena, um brasileiro que tem o pé nas origens, dentro de um centro de saber extremamente respeitado. A academia fez um trabalho extraordinário ao, certamente, ouvir os clamores da sociedade. Havia dentro da nossa sociedade alguns momentos em que essas presenças se tornariam insubstituíveis, seriam inadiáveis. Ailton Krenak, portanto, representa um indígena, alguém que tem o pé nos povos originários e que tem letras. E as letras que recebeu não foram letras que pudessem negar as suas origens. Ao contrário, o autor costuma filosofar com os princípios da sua educação, com os princípios da relação com a terra, com os princípios da relação com a natureza, com os princípios que consideram o ser humano uma extensão de tudo que há no seu entorno e que a natureza criou. É uma voz, evidentemente, que estará dentro da academia trazendo a despoluição do nosso pensamento. Seremos despoluídos pelas falas do Krenak. Essas falas terão certamente um peso extraordinário. A princípio estranharão, a princípio deixarão o mundo chamado civilizado de corte europeu de sobreaviso. Mas, aos poucos, como ele vem conquistando a própria sociedade, adquirirá a respeitabilidade do imortal. Se tornar imortal significa também pedir, de certa forma, mesmo sem culpa direta, perdão pelas atrocidades sofridas pelos seus povos. Significa trazer para dentro do debate brasileiro o
processo de punição moral porque temos de passar. Nós, num processo de chamada civilização, num processo de colonização, fizemos de tudo e, principalmente, fizemos a promoção da morte. Quando não era a morte física, que já era imensa, nós conseguimos dizimar nações inteiras que o Krenak representa, porque é importante dizer que ele representa hoje os vivos e os mortos. Ele representa uma voz fantasmagórica que atrapalhará a nossa consciência, que submeterá a nossa consciência a um julgamento. E será um julgamento fantástico, um julgamento sem possibilidade de indulto, sem possibilidade de perdão. Tivemos muitos tempos, muitas horas, muitos minutos, muitos segundos, e poderíamos ter pensado melhor. Não pensamos. Agora, num gesto que me parece, eu repito, um clamor da sociedade que foi absorvido pela academia, que abre as portas ao teatro, que abre as portas à música popular, que abre as portas ao todo brasileiro, ao pensamento brasileiro. E quando começa a abrir as portas para as nossas selvas, as nossas origens, faz um gol de placa. E eu usei a imagem gol de placa de propósito, porque é uma imagem metafórica da fala popular. A sofisticação, porque existe a sofisticação do Ailton Krenak, não impede que nós destaquemos a sua propensa adesão às coisas mais populares e mais honestas. Ailton Krenak, seja na obra que for, merece o nosso aplauso, o nosso destaque. E é uma honra não só ter um ministério dos povos originários, mas uma representação intelectual sem inspirar nenhum paternalismo, sem inspirar nenhum assistencialismo dentro da academia. As letras chegaram às tribos e precisam chegar às tribos com lisura, com honestidade, sem que por trás das letras tenhamos intenções escusas de cooptar a vertente de pensamento dos indígenas. As vertentes de pensamentos dos indígenas. Plural é sempre melhor que singular. Estamos começando a ouvir, estamos começando a considerar que quem ficou na selva não perdeu o cérebro, não perdeu a forma de raciocinar, a forma grande de raciocinar, porque Krenak é grande no pensamento e vai fundar um procedimento novo dentro da nossa sociedade. Será uma festa, será uma celebração à sua posse, uma celebração para o mundo inteiro reverenciar. O Brasil, quando quer, pode muito bem sair na frente. Se você gostou, muito obrigado, dê seu like, fale com seus amigos, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que nós consigamos criar um universo de representação brasileira como essa, sem ufanismo, sem esconder nossos erros, nossas falhas, mas celebrando a chegada de um pensador das nossas origens, um pensador que se chama Ailton Krenak, e você pode começar a ler, seja qual for a sua obra, porque todas são extraordinárias. Muito obrigado.